Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje nós vamos conversar com um colega de profissão, advogado, há mais de 25 anos no exercício da advocacia, com um livro publicado, que adorei ganhar este exemplar, sobre direito à saúde, o que já nos diz que vamos ter muita conversa por aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre de Souza Machado. Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui e aceitar esse convite e poder compartilhar um pouquinho. Vai ser uma alegria. Antes da gente começar, conta pra gente, já que eu já falei que são mais de 25 anos de carreira, por que o direito? Como é que foi a escolha do direito na sua vida? Na verdade, eu acho que a proposta de fazer direito ou fazer a faculdade de direito não foi nem aquilo que estava na minha mente inicialmente. Eu queria, na verdade, fazer biologia, ciências biológicas. Esse foi meu primeiro vestibular na Federal. E eu, enquanto esperava o resultado do vestibular, alguns colegas, alguns amigos falaram assim, cara, eu vou lá em Colatina fazer a prova, nós vamos de carro, vamos com a gente. Falei, cara, não tem nada a ver fazer prova. Não, cara, vamos fazer, pô, faz a inscrição, a gente vai junto e tal. Falei, cara, não vou fazer inscrição para direito, cara, minha área é outra. Inclusive o cursinho que eu fiz, não vou, não, faz sim, pô, vou fazer junto e tal, pô, todo mundo companheiro, por que não? Falei, tá, vou fazer a inscrição, eu vou com vocês, mas não é meu interesse. Todo mundo ficou reprovado e eu passei. Desse jeito. E aí eu fui fazer direito em Colatina, distante de Vitória, complicado para mim, e por conta desse deslocamento, mas fiz direito e me realizei. É mesmo? Logo quando começa, já começou a gostar. Eu acho que foi uma identificação interessante, porque como eu tinha um outro olhar daquilo que eu pensava ser a minha academia dali para frente na área de biologia, mudou completamente. E a minha identificação com o direito foi imediata. Logo no primeiro ano, aquilo foi uma paixão, eu já comecei a estagiar. E no final do meu primeiro ano, eu já entrei para um escritório de advocacia, do qual eu me tornei sócio logo depois. E aí foi uma trajetória interessante, foi uma bonita, uma carreira assim, né? E sempre ficou neste escritório? Não, logo 10 anos depois eu saí desse escritório e comecei a minha carreira solo. Uhum. E aí fiquei 15 anos sozinho e aí agora eu estou com outro sócio. E dessa época, aí, desde o estágio e esse escritório, quais histórias assim que te marcaram? Tem bastante histórias, assim, tem várias histórias, mas eu acho que a que me vem à memória assim, mais emblemática foi de um cliente que nos procurou, e esse cliente é um engenheiro de Minas e um engenheiro metalúrgico, trabalhava numa siderurgia importante no cenário nacional. Uhum. E foi a primeira vez que eu tive contato com um cientista, tete a tete. E aquilo foi muito interessante no início da minha carreira, porque ele trouxe para a gente uma situação de uma demanda que ele tinha criado, ele tinha inventado um processo e a descoberta de um elemento e que ele gostaria de demandar judicialmente, porque ele tinha sido demitido dessa siderurgia. E foi uma história muito interessante a dele, porque ele, como engenheiro e cientista, ele tinha sido tirado do mercado por essa siderurgia só para que o mercado não o absorvesse. Então é como se fosse uma reserva, né, de mercado do cientista. E ele era contratado para poder estar na empresa. E ali, enfim, ele pegou um período de férias, e nesse período de férias ele falou assim, olha, eu sonhei com aquilo que existia lá, com as plantas dessa siderurgia. E eu via no meu sonho que aquilo era um vulcão expelindo lava e tal. Eu falei, meu Deus, que mente é essa? Onde eu estou indo? O que eu estou ouvindo aqui de um cliente? Ele falou, cara, e aí eu peguei um pedaço daquela lava e comecei a estudar aquela lava. Final das contas, Carla,
Esse cientista, engenheiro, ele, de fato, quando das férias ainda, voltou à siderurgia, pediu um pedaço dessa borra que era um lixo industrial. Esse lixo industrial, ele disse assim, olha, isso onde bate não nasce nada, é um lixo altamente prejudicial ao meio ambiente. E ele disse o seguinte, olha, eu fui lá pedir um pedacinho para levar para casa para estudar. E ainda nas férias eu comecei a estudar aquilo. Quebrei, esmiucei, usei uma latinha de Nescau, você imagina. Levei aquele material e comecei a quebrar aquilo, usei um pilãozinho de socar alho e comecei a quebrar, esmiuçar e diminuir todas as suas propriedades ali e comecei a separar. E ele falou, levei aquilo para o microscópio, peguei a lente, comecei a estudar. Eu falei assim, olha, daqui dá para separar cobre, manganês, silício, ferro. E aí ele começou a separar os elementos que tinha ali naquilo que antes era lixo industrial. Aí eu falei, cara, não é possível. Ele falou assim, olha, eu sei que é difícil para vocês entenderem, mas eu trouxe, eu vou mostrar para vocês. E ele fez na nossa frente ali o que era. O processo era um processo aparentemente simples, mas que ele teve uma visão que ninguém tinha tido antes. De transformar lixo industrial, possível de se devolver à natureza de forma não prejudicial, transformando aquilo em dinheiro. Porque, afinal de contas, você imagina o quanto se gastava para ter cemitérios ecológicos e agora o que ele poderia fazer. Inclusive, dissociando esses elementos do lixo ecológico que estava ali no trato, em forma particulada, né? E aí foi um invento espetacular. Ele mostrou pra gente como tal, enfim. Aí ele falou o seguinte, olha, eu voltei das minhas férias e conversei com os meus pares engenheiros e todo mundo falou, tira isso da cabeça, nada a ver, você não vai conseguir fazer isso e tal, não é plausível. E ele ficou frustrado, mas, enfim, procurou um superior e o cara falou assim, olha, eu vou deixar você fazer uma pequena planta só pra gente ver a nível industrial o que seria, o que poderia ser feito. Ele teve a oportunidade, compartilhou tudo como era o processo, como se daria e o que chegaria ao final. Inclusive, nessa diminuição de cada propriedade e a separação dos elementos, ele usava melado de cana para fazer pequenos bolinhos, né? E aí ele separava os elementos com aquilo. É uma coisa muito, sabe, assim, enfim. Científica, né? Cara, eu falei, cara, a cabeça desse cara, sabe, cara? Aí ele fez isso, mostrou para o engenheiro e começou a produzir. Então, quando essa indústria siderúrgica entendeu todo o processo e viu que era viável, demitiu o meu cliente. Demitiu o cliente. E aí o que acontece? Ele se sentiu altamente injustiçado, porque ele era o pai da invenção e ele falou, poxa vida, eu não quero nada não, eu quero empregar isso mesmo para beneficiar a indústria, enfim, é uma contribuição importante, mas por que me demitir? E ele saiu assim, arrasado. E aí ele nos procurou. Fato é que, tendo sido demitido, 1 ano e dia depois, não tendo sido patenteado, não tendo sido feita inscrição e registro de requerimento de patente, ele o fez. Nossa! Ele o fez. Então, de forma muito inteligente, ele falou assim, olha, não fez? Não. Teve oportunidade de fazer? Não. Não fez? Sim, eu vou fazer. E fez. E nós registramos no INPI e, final das contas, nós conseguimos, tá, a patente para ele. Quanto tempo? Durou uns bons 6 anos. E aí, o que acontece? Conseguimos a patente, tudo direitinho. Só que aí, nesse ínterim, entre ele ter registrado a patente de forma pioneira, a indústria que tinha absorvido o know-how quando ele foi levar para explicar o processo, desenvolveu a planta, aumentou a planta, ajustou detalhes e, enfim, para o processo, explora e o final das contas é que ele não recebeu absolutamente nada. Absolutamente nada. Embora seja o pai da criança. Embora tenha a certidão de nascimento. Embora tenha o cadastro do INPI e a patente. E não recebeu absolutamente nada. Foi uma coisa interessante, foi uma defesa de uma questão, para mim, muito relevante. Foi interessante pegar do início até o final, entregar para ele a certidão e o registro, mas foi frustrante no sentido do resultado econômico, que poderia fazer dele muito bem sucedido, enfim. Mas cenários da
né, desse nosso cotidiano de lutas, né, de demandas. Nem tudo que a gente propõe, a gente tem o resultado que a gente deseja. Mas foi um caso emblemático interessante da carreira. E logo do no início. No início. Que legal. Foi muito legal. Que legal. E quais casos você se emocionou já com seus clientes? Olha, eu sou um advogado muito combativo e assim, é um perfil muito complicado. Eu me envolvo com o direito do meu cliente. E nesse aspecto, eu acho que a coisa que mais me emociona e que me tira do Alexandre particular é lidar com a saúde pública e com aquilo que eu defendo em relação aos meus clientes dessa área. Ver a necessidade das pessoas, isso me emociona, e a indiferença por parte do poder. Porque eu entendo que a questão passa a ser só um discurso retórico para efeito de eleições. Porque o interesse público existe só dentro de uma matriz e que, na verdade, quando você vai para o efetivo, está muito distante de ser. Então, isso, para mim, me emociona porque eu vejo pessoas, e inclusive escrevi sobre isso, pessoas simples que efetivamente necessitam daquilo que a Constituição garante, mas que não são efetivamente ou dignamente tratadas por parte do poder. Isso me deixa bem, bem contristado. É ruim mesmo. E como é que foi a sua primeira audiência como advogado? Você lembra dela? Lembro. Lembro das minhas audiências. Na verdade, o início da minha carreira foi engraçado, porque algumas audiências que eu ia, e eu era bem para frente, sempre gostei de estudar muito e eu era muito observador. Então, eu participava de todas as audiências dos meus 2 sócios. E eu queria muito fazer. E um dia ele me permitiu conduzir a audiência sobre a tutela dele. Foi uma audiência trabalhista, mas foi assim, para mim eu saí de lá flutuando, porque toda a condução da audiência ele me permitiu fazer. Então aquilo foi muito interessante. Aí ali eu comecei na Justiça do Trabalho, mas não foi onde eu continuei. Mas as minhas audiências nesse aspecto, como início, eu não tinha OAB ainda. Eu tinha OAB de estagiário. E então o juiz, o magistrado, era um professor, amigo do meu sócio, e o meu sócio se fez presente, deu a abertura da audiência e falou assim, ele vai conduzir todo o procedimento, e o juiz consentiu, e nós fizemos, foi muito interessante, foi uma experiência importante para mim. Foi muito legal. E na Justiça do Trabalho, enquanto você atuou, o que você viu de mais, que mais lhe chamou a atenção ou que mais lhe marcou? Teve algum caso, às vezes, de testemunha? Carla, na verdade, eu não fiquei com essa pauta. Nunca me apaixonei pelo direito do trabalho. Muito embora eu tenha uma coisa comigo, Alexandre, assim, todos os desafios, para mim, eu aceito esses desafios. Então, por exemplo, se eu tinha dificuldade em direito civil, era lá que eu ia me aplicar. Entendi. Direito do trabalho, era lá que eu ia me aplicar. Então, eu sempre fui desafiado dessa forma. Direito do trabalho tinha um detalhe, eu sabia fazer, eu podia desenvolver, mas não me atraía. E eu me vejo um civilista, porque eu aprendi a formar convencimento, teses. Entendi. E isso me apaixona, porque eu gosto muito de ler e eu gosto de usar de persuasão. Então eu gosto de colocar isso nas minhas peças. E no direito do trabalho eu achava que era tudo muito objetivo. Logo, existo. Ponto, final. E aí eu não me apaixonei. Então eu não fiquei na área do direito do trabalho. E aí eu atuei muito na área civil, até hoje, né? E na área empresarial. Então o direito do trabalho eu fiz como o início, mas foi o start. E dali para frente eu fui enveredando para outras áreas. E sua primeira sustentação oral? Tem gente que já contou aqui que tremia. E dizer que não treme
É Eu acho que mentira, é né? mentira, sabe, Carla? Vamos lá, né? Nessa questão dos segredos da justiça, vamos revelar os fatos. Dizer que a pessoa tem total segurança é bobagem, porque são os desafios. E ali eu acho, eu sempre tive isso. Você está defendendo o direito do seu cliente. Então você precisa zelar por aquilo. Né? É algo muito precioso. É o bem da vida, muitas das vezes, ali representado. E a minha primeira sustentação, eu assisti várias outras antes, como um bom aluno. Eu assisti várias outras antes, como me portar, a quem me dirigir. Então eu já fui para lá todo quadradinho. E graças a Deus fui bem. Eu lembro dos desembargadores, depois falaram assim, para a primeira oportunidade de sustentação, você foi muito bem, doutor, parabéns. E nós ganhamos o caso, graças a Deus conseguimos reverter e foi um sucesso. Mas, de fato, a experiência da primeira sustentação, como todas, assim, não deixa de ter aquele momento de nervosismo, né? Sim. Será, meu Deus, que eu vou ter a capacidade de abordar tudo aquilo que efetivamente é relevante, trazendo aqui julgados e apontamentos que são cruciais para efetivar o direito que eu estou aqui pretendendo? Mas foi muito interessante, assim, foi um desafio importante. Como eu disse, eu sou levado a desafios, então eu aceitei quando o meu sócio falou assim, é você que vai fazer a sustentação. E aí eu, como assim? Não, você que vai fazer, pode se preparar. Então, interessante, eu não voltei atrás, sabe, assim, Carla, eu não voltei atrás, falei, não, vamos lá, eu vou me preparar e vou fazer. Né? Vamos faz lá, parte da nossa é oportunidade, atividade. né? É oportunidade, está na hora. Se ele me escolheu para fazer, é porque ele viu em mim capacidade de fazer. E aí eu aceitei aquilo, e eu sempre aprendi isso, ele mesmo me falava isso. Você tem um dia para aprender, o desafio está aí. Ao fato de você passar pela faculdade, você já descobriu onde busca. Então, entrega. E aí, né, do dia da preparação, é uma tempestade, né? E aí, estuda, assiste, analisa, enfim. Mas foi muito interessante, foi muito legal, gratificante demais. Que legal. Em que momento você foi enveredando para o direito da saúde, o direito à saúde? Bem, o direito da saúde chega para mim no ano de 2000. Eu tenho um padrinho de casamento, é médico, e ele era um dirigente de uma das cooperativas médicas aqui no nosso estado. Eu tinha formado há um tempo, e ele falou assim, a cooperativa ela está nascendo e ela precisa de uma assessoria jurídica. Você topa? Eu falei, sim, topo. Ele falou assim, mas você precisa se qualificar. Aí eu falei, não, fica tranquilo. E foi o primeiro ano e único que teve na UFES um módulo de especialização em direito cooperativo. Uma universidade do Sul veio em convênio com a UFES dar esse curso de especialização aqui. E eu fui o segundo advogado inscrito a fazer esse curso. O outro advogado que existia no curso era um advogado da antiga Coab. Então, ele não estava na militância como eu estava. Então, aquilo foi um diferencial. E aí, ali eu me qualifiquei na UFES em cooperativismo e associativismo e eu fui contratado por essa cooperativa de especialidade médica. E aí eu começo, no ano de 2000, 2001, a enveredar na área da saúde para fazer essa assessoria. Olha que e aí legal. nunca mais saí. E desse trabalho, quais os casos que mais te marcaram? Ou casos que você lembre que te trouxe que te exigiu maior dedicação, em algum caso que tenha te tirado sono, que tenha te levado a conhecer novos ares, porque a área da saúde a gente acaba tendo que aprender muito sobre, imagino, sobre a especialidade, nesse caso, né, cooperativa de especialidade médica, sobre aquela especialidade, muitas vezes a atividade dos próprios médicos e tudo mais.
Vamos lá. Conte algo assim que te marcou, que você olha e fala assim, poxa, eu nunca imaginei que eu ia descobrir um negócio desse. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que me marcaram ao longo dessa carreira envolvendo o direito à saúde foi a lida diplomática com o poder público. Eu nunca pensei que eu ia ter que sentar com um governador para tratar sobre isso. Porque as coisas, para mim, tinham uma outra formatação. E deveria funcionar como, vamos dizer assim, como ela é descrita. Mas, como eu disse, é uma matriz. E a gente vê que o funcionamento passa por outro viés. E, para mim, assim, uma coisa que me destaca, né, em relação à minha lida no direito envolvendo a saúde pública e a saúde como um todo, que eu posso destacar assim como sendo para mim relevante, foi o trato com o poder público, mesa a mesa, ali, tete a tete, para tentar fazer a defesa daquilo que eu não precisava fazer defesa. Entendi. Sabe, Carla, é uma coisa que para mim é caríssima. Você ter que trazer para a mesa direito à dignidade e direito à saúde sem ter necessidade nenhuma, porque a Carta Constitucional grita isso, estampa isso. E por que eu tenho que defender isso? Isso deveria ser algo, entre aspas, natural. Né? Deveria ser uma coisa que flui, mas não é assim. E nesse aspecto, algumas coisas assim interessantíssimas, de ter que sair com o meu diretor e, entre aspas, levá-lo para outro lugar para ele não ser preso. Por quê? Porque o Estado havia licitado, permitiu que o prazo de vigência contratual extinguisse, não renovou, fez outros procedimentos que, inclusive, a lei até permitia, mas ele extrapolava os prazos, colocava, nesse sentido, em uma insegurança jurídica a relação da prestação de serviço, porque nós não tínhamos acobertamento contratual nenhum, né? Nós não tínhamos cobertura contratual. Então, a atuação do profissional junto ao leito se dava sob que amparo? Não existia. Então, aquele profissional estava vulnerável na área administrativa, podendo responder processo administrativo no CRM. Nossa. Na área criminal, poderia estar respondendo. E também na área civil, né? E aí o que nós clamávamos era por regularização disso. Nossa. E é aquilo que eu falei com você, o que mexia comigo e sempre mexe comigo é o seguinte, por que eu tenho que brigar por uma coisa que já deveria estar lá, feita? Que é dever seu. E aí o que acontece? Foram anos de luta por aquilo que é natural. Inclusive porque nessa defesa, desmistificar a pecha de que nós éramos o lado mal da história, que botávamos o Estado na parede. E, na verdade, não era. Nós estávamos lá trabalhando. Nós fazemos e participamos de licitação. Nós concorremos como qualquer outro, né? E, enfim, e quem é que delimita prazo? O tomador de serviço. Quem é que estabelece no edital forma, valor, né, quantidade? Não sou eu. Então, eu participo. E aí, depois, brigar para efetivar aquilo. É ainda muito custoso, é muito caro, porque nós estamos lidando com saúde pública. Né? A questão da necessidade imperiosa de um serviço essencial, mas que tem pelo seu executor uma pessoa, que tem conta para pagar, que está doando de si. Né? Uma coisa muito cara para mim, período da pandemia. Eu tive colegas médicos que morreram. Eu tinha colegas médicos que entravam no hospital na segunda e só saíam 15 dias depois. E que no final dessa luta tiveram glosados valores da esfera de 9 milhões de reais. E até hoje não receberam. Sabe? Então são situações que a gente vai na luta e que são assim, e aí, o que mais te chama atenção nesse período e tal e tal? É a luta pelo que não deveria ser. Sabe? Para isso que estamos aqui. Né? Não é verdade? Eu ia lhe perguntar, como é que foi o período de pandemia? Quais as maiores demandas naquele período? Na verdade, eu acho que o período de pandemia,
para nós na advocacia, também foi um grande mergulho. Vamos dizer assim, a pandemia trouxe para todo mundo, indiferente, né? Mudanças emergenciais e sem muito rodeio. Ou você se adapta ou está fora. Então, tanto na área do direito também, a questão da tecnologia, que você precisa se adaptar rápido, né? A questão das demandas que, em vez de se avolumar, deram uma certa estagnada, pelo menos no meu mercado. Mas, por outro lado, como eu lido muito com os médicos, a classe médica, as demandas tinham um viés muito mais do emergencial, daquela situação catastrófica que tinha naquele momento. Inclusive para uma demanda numérica de profissionais e que, na verdade, não tinha como você suprir, né? Então, aquilo foi um desafio absurdo, porque a gente tinha que construir uma rede de apoio. E você imagina, Carla, em toda a dificuldade que nós tivemos, inclusive nessas lutas inglórias com o meu tomador, com o nosso tomador, nosso estado ficou em 4º lugar no país de contenção. Ou seja, ficamos bem ranqueados, não tivemos um problema como todos os outros nossos estados, né, parceiros e estão aí coligados. E aí o que acontece? Nós tivemos sucesso, entre aspas, né, nesse contingenciamento, nessa tratativa. Mas a um preço muito caro, né? Profissionais que faleceram, gente que passou muito à beira da morte. Os desafios jurídicos para poder acompanhar isso, né? Naquilo que era o trato da exceção, porque aí você teve essa chave, né? Bem, olha só, excepcionalmente, nesse caso, nós estamos lidando com uma pandemia. E aí o seguinte, bem, agora você tem que tratar sobre o viés da exceção, da excepcionalidade. Ajustar contingente, ajustar contrato, como isso vai ser feito, para que tudo corra, para que depois não haja qualquer tipo de aceno do Tribunal de Contas, ou seja lá de quem for, do Ministério Público, enfim, para que tudo rode direitinho. Foi um desafio tremendo também, né? Para você poder, enquanto advogado, raciocinar tudo isso imediatamente, porque a pandemia estava aí e tinha que trabalhar. A minha equipe, muitos deles foram trabalhar em casa, e eu não, eu estava lá no escritório, não consigo ficar dentro de casa, eu estava lá no escritório. Já que todo mundo foi embora, eu fico aqui. Você falou que lida muito com médico, processos éticos também, junto ao CRM? Também, Carla. E como é que é? Como é que funciona isso? Pois é. E aí eu pergunto, assim, além do processual mesmo, né? Porque é claro que a gente sabe que tem um rito. Mas, assim, o médico em si que atravessa um processo desse, né? Como é que é? Você já falou que você vibra junto, que você se emociona e tudo. Como é que é um processo ético? Eu vejo uma vulnerabilidade da área deles. Eu fiz um mestrado lá na IMESCAN. E uma das propostas ao meu orientador, na época, foi de criar uma cadeira para a turma dos médicos em formação. Vejo uma vulnerabilidade. Muitas das vezes saem dali muito bem focados e preparados para a sua atuação profissional enquanto médicos, mas a lida aqui fora é bem diferente, né? Então, a questão contratual, as relações contratuais de todas as esferas, inclusive da própria questão de sociedade. Sempre eu conversava e converso com alguns profissionais, falo assim, por favor, não, fulano de tal falou que é só colocar o nome na sociedade para a gente poder fazer um contrato assim que vai receber isso. Eu falei assim, ei, calma aí, com quem você está se associando? Mas por quê? Eu falei assim, por quê? Então, existe uma vulnerabilidade por parte desse profissional e ele precisa de uma assessoria. Sim, precisa. Então, muitas das vezes, essa ausência de conhecimento e muitas das vezes até de malícia sobre esses fatos levam esses profissionais a perder muito dinheiro. Quem dera fosse só o dinheiro, mas um desgaste absurdo nas relações, né? Na frustração. Eu tenho médicos que foram agredidos e eu tenho que fazer defesa. Eu tenho médicos que foram perseguidos. Eu tenho médicos que foram injustiçados. Eu tenho médicos que cometeram falhas e reconheceram as falhas. Eu tenho uma série de defesas nesse aspecto.
Mas eu vejo uma necessidade na formação própria acadêmica do profissional médico que tivesse um trato melhor disso. Saem de lá deslumbrados com a questão de poder exercer a medicina, mas acham que muitas das vezes podem tudo e se machucam. Né? Como eu disse a você, muitos se enveredam para poder ganhar dinheiro em determinado contrato, fazendo parcerias que depois ele fala assim, cara, eu estou aqui, eu fui ligado a essa empresa, eu tenho uma dívida de X milhões. Eu falei assim, uai, mas você se associou a fulano. Cara, mas eu não sabia que ele era... Pois é, precisa saber com quem você se associa. Né? E, enfim, nós temos situações de médicos, né, que, como eu disse a você, que ligam para mim e falam assim, olha, eu fui agredido e fui ameaçado pelo marido, pela irmã da paciente X que não compreendeu a morte e a causa da morte. E eu não volto mais ao hospital. Eu estou querendo que você faça um documento ao hospital comunicando que eu estou me ausentando, vou entregar minha escala e notifique também ao CRM que isso não é uma questão de negligência, mas é uma questão de temeridade pela vida, pela minha comunidade. Eu tenho família, e eu vou embora. Então você vê... E foi embora? Foi embora. Eu tenho situações outras de médicos profissionais que infelizmente se envolvem com drogas, em todas as áreas, né, Carla? Todas as áreas. Então, é triste. E aí, médicos nessas condições respondendo a processo ético profissional, né? O uso de todo tipo de medicação que você possa imaginar. Então, é uma situação triste, a gente tem que fazer, mas faz parte. E a gente tenta ajustar, auxiliar, orientar. Eu tenho profissionais médicos que buscam para uma questão de orientação tributária. Né? Sim, bom quando a situação é menos caótica. Menos caótica. Mas você tem situações... Sem ferir os direitos da dignidade, a convivência. Sim. É muito gostoso quando você pode contribuir, como você pode ajudar. Tem profissionais médicos, como a gente fala lá assim, olha, por favor, todas as suas questões são importantes. Pode trazer, traga, conversa comigo. Eu estou com problema com a minha... desde o problema familiar, desde uma questão de inventário, desde uma questão... Então, nós trazemos para poder acolher esse médico. Por quê? O que eu sempre falo com ele, eu quero que você esteja bem para você fazer aquilo que você precisa fazer. Claro. Você vai sair daqui e vai fazer uma cirurgia? Assim, deixa o problema comigo aqui. O que é? Eu estou com um problema trabalhista por conta de uma pessoa que trabalhou para mim na clínica. Ok, vamos resolver. Me dá aqui. Agora, eu quero que você descanse para que você possa bem exercer aquilo de lá. Né? Muitas das vezes, o profissional médico chega para mim com uma situação tão complexa como essa, por exemplo, de uma agressão. Eu tive uma médica agredida literalmente, fisicamente, por uma pessoa em um determinado hospital. Você imagina que... No exercício da profissão. No exercício regular da profissão. E sabe, Carla, quando essa profissional ela fala assim, eu não tenho segurança nenhuma por parte do meu tomador de serviço. A pessoa entrou no hospital, ela foi lá na porta, ela derrubou a porta, ela me agrediu dentro da unidade X de saúde. Ou seja, e segurança? Nenhuma. Mas se fosse um ente privado, daria uma fortuna de indenização. E o que você fez nesse caso? Bem, o processo está em andamento. Mas é isso. E aí o que acontece? Você vê a vulnerabilidade desse profissional, né? Uma menina em início de carreira, tá, Carla? Ela falou assim, eu já estou iniciando mal, eu estou com medo. Como é que eu vou fazer? Aí essa profissional, Carla, ela vai para um outro profissional, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, para poder falar o seguinte, eu consigo voltar para trás da mesinha? Ela tem medo. Ela falou assim, eu só volto se tiver uma outra profissional comigo, eu não atuo sozinha mais, eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Interessante. E Alexandre, tem sido comum essas agressões, ainda que não físicas, mas a gente sabe que... Mais do que a gente imagina, tá, Carla? O que acontece é que poucas vezes são publicadas. As questões são mantidas, né? São mantidas em sigilo, as questões são mantidas em... Por quê? Porque você não pode trazer denotações negativas para quem é o tomador, né? O prestador do serviço de saúde pública. Você não pode. Então, essas coisas são mitigadas. Só que nós temos, Carla... E acho que também tem um outro fator, para você não normalizar. Exato, né? Exato, também. E isso é importante por um prisma. Por outro, você faz um desenho irreal.
porque você tem muitos profissionais doentes. Eu tenho situações de profissionais doentes. Eu tive nesse último mês uma entrega de escala inteira com vários profissionais, falando o seguinte: chega, a gente não aguenta mais. Não aguentamos mais. É levada a um nível de exaustão, Carla, tal que quisera fossem só as ameaças, mas a própria condição da prestação de saúde não contribui. Então esse profissional está esgotado, ele está com burnout, ele tem uma série de outras implicações, né? Esse profissional chega para trabalhar e ele já é cobrado, enfim, tem uma série de situações. Então esse profissional eu vejo como também muito vulnerável. E que existe uma pecha complexa, porque todo mundo acha que o médico é o cara que ganha dinheiro, o cara que está bem, olha, não é mais essa história assim. Eu acho que tem um profissional ali, como qualquer outro profissional, vulnerável, tem suas dificuldades, claro. enfim. Você tem situações, Carla, interessantes, que não só na área médica, voltado para o atendimento profissional médico ali, de saúde, mas eu tenho profissionais que me procuram, que, por exemplo, envolveram-se em relacionamento pessoal, íntimo, que fala assim, olha, eu preciso, como é que eu faço para fugir disso? Então eu tenho que tratar de todas essas questões. Claro. Além das questões, por exemplo, administrativas junto ao CRM, processos éticos ou em sindicâncias, além dos processos de área civil ou trabalhista, você tem outros desdobramentos, tantos, né? Claro. É interessante porque aí a gente dá tenta prestar um serviço que seja mais integral possível para esse profissional. A minha visão é isso. Bacana, muito bacana. Qual foi o pedido numa ação dentro da área do direito da saúde mais inusitado que você já viu? Eu já vi alguns interessantes, viu? Mas tem pedidos inusitados. Olha, no meu caso, a gente já fez de prótese peniana, tem uma série de coisas. Não sei se isso se pode comentar. Pode óbvio comentar. Que a gente não vai falar o cliente, mas enfim, óbvio. Mas assim, tem coisas assim, desse tipo, sabe? Assim, que você tem que entrar porque é um direito do cara, ele acha que ele precisa de um defensor. Claro. É direito dele, é uma questão que resgata a dignidade, obviamente. Mas era uma questão que eu, particularmente, não pensava em atuar e nem fazer, mas chega. E aí é o seguinte, é aquilo que você já observou. Eu atuo na defesa de interesses médicos, na defesa do profissional médico. E muitas vezes eu atuo em favor de pacientes que me trazem demandas. Então, tem demandas, enfim. Legal. Mas é assim, a área da saúde, ela roda muito e ela tem muita coisa. Tem muita coisa. Muita coisa interessante. Mas vamos lá, agora a gente entra num momento de um bate-pronto. Vamos lá. Eu falo e você me diz o que vem à cabeça. Justiça é? Falha. E, para mim, muitas das vezes, frustrante, sabia, Carla? Eu costumo dizer que não é ser pessimista, mas eu acho que eu sou um realista, como diz Suassuna, né? E eu falo assim, não é uma utopia desejar ter o direito do que eu estudei ser o direito. Mas é frustrante a gente não conseguir efetivar aquilo que os livros dizem, que a lei estabelece. Então, para mim, muitas das vezes, não quero com isso trazer uma revelação bombástica e tipo assim, nossa, o cara é frustrado Não, eu sou realizado naquilo que eu faço. Mas é frustrante você não poder entregar justiça. Não, já visto o caso que você falou aqui logo de início de carreira. Imagina. E essa você coisa que me afeta. Você obtém o sucesso, mas ao mesmo tempo o resultado efetivo daquilo não se percebe, né? As questões que envolvem situações, por exemplo, muito maiores ou complexas, que mexem com players importantes, você sabe que aquilo não vai ser tratado daquela forma, como manda, como direciona a legislação, enfim. Então, muitas das vezes, ela é falha. Ela é falha na entrega, ela é falha por conta da morosidade, ela é falha em diversos aspectos. Foi feita para ser assim? Absolutamente não. Claro. Mas
como você disse assim, fale o que me vem à mente. A justiça para mim, falha. Audiência presencial ou virtual? Virtual. Foi um ganho importante, né, Carla? Foi um ganho importante. Acho que isso é um salto, isso favorece, embora, como eu disse, não é ser pessimista, mas assim, eu tenho um olhar que vai buscar também aquele tipo de profissional que ainda não tem condições de abarcar todo esse desenvolvimento tecnológico. E nós não podemos ignorar. O nosso país é um país muito grande, amplo. E nós temos profissionais simples também. Então, nós falamos sobre tecnologia, nós reduzimos isso a uma esfera significativa, porque nós temos muitas pessoas ainda com dificuldade. Mas é um ganho assim, exponencial, absurdo. E aí, para mim, a audiência virtual, com certeza. Ganha justiça em celeridade, ganham as partes, né? Claro. E a gente também. Nossa, puxa vida. O que mais te irrita num processo? Morosidade. E falta de compromisso na entrega. É uma das coisas que mais me machuca, como eu disse a você, eu me envolvo muito com o direito do meu cliente. Eu não consigo dissociar, ainda tenho esse problema pessoal. E a falta de compromisso com a entrega, para mim, é um fator que me machuca na justiça, no trato da coisa pública, na entrega daquilo que é a efetiva jurisdicionalidade. Não se tem compromisso com isso. Tem um pedido de urgência, é uma medida cautelar, não, entre aspas, é um mandado de segurança, tem um pedido liminar. Doutor, quanto tempo que eu tenho para dar? Então espera. Doutor, tudo que o senhor tem para dizer está aqui? Tá. Vai despachar para quê? Eu falei, porque tem urgência, excelência. Eu preciso explicitar esses fatos para que eu, então, possa trabalhar convencimento e levar o senhor a essa questão. Tudo bem, doutor, eu tenho prazo, fica tranquilo, nós vamos analisar. Então, essa morosidade, a falta do compromisso efetivo com uma entrega jurisdicional adequada e, vamos dizer assim, tempestiva, porque depois o direito entregue fora do seu tempo não é direito, né? Um livro não jurídico. Bíblia, com certeza. Um livro completo, né, Carla? Completo. Um livro completo. Ontem eu estava na igreja ontem de manhã, e o pastor estava falando sobre um texto que me chamou a atenção, né? 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que fala que a Bíblia é um livro completo, que ele está apto para o ensino, a repreensão, a admoestação, para tornar o homem pleno em todos os seus efeitos, né? Então, não é só uma questão de balizamento moral, mas tem tanto ensino ali, é riquíssimo. Para mim, é o livro preferido. Se não fosse advogado, seria? Médico hoje. Com toda certeza, eu adoro essa área, gosto, me envolvo, leio, me apaixono cada dia, eu gosto demais da área de saúde. Já gostava das ciências biológicas, e aí, né? Você imagina. Hoje, o que eu faria? Às vezes eu brinco com a minha família e falo assim, olha, o papai vai parar de trabalhar porque eu vou me dedicar e vou fazer medicina, e é integral. Aí todo mundo está ficando louco. Alexandre, muito obrigado por ter vindo, adorei nosso bate-papo. Prazer. E, assim, sucesso. Muito obrigado, Carla. Foi um prazer estar aqui compartilhando com você um pouquinho dessa história. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui. A gente também quer saber. Até a próxima.